quem interessa medicalizar. Bem-vindo ao estado da arte. Sendo que para os antigos era um humor que produzia a bile amarela, obras de gênio. a fleuma, né, o sangue e a bile negra, que seria a melanicole. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. Na Grécia Antiga, Aristóteles, ou um discípulo, se perguntava: por que todos os indivíduos excepcionais na atividade filosófica ou política, artística ou literária, têm um temperamento melancólico e atrabiliário, sendo mesmo afetados pelos estados doentios que derivam disso? Segundo a medicina da época, todos os nossos estados de ânimo seriam regulados pelo fluxo dos 4 humores ou fluidos vitais: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra, em grego, melaina colé. Para Hipócrates, o pai da medicina, o excesso de líquido negro levava a uma permanência aberrante do medo e do desânimo, e daí os sintomas do melancólico, a lenteza de gestos, o comportamento penseroso, o abatimento, a genialidade criativa e irritadiça. Dali em diante, essa misteriosa tristeza sem causa seguiu seu curso oscilante na história humana, enviesando-se pelos campos da espiritualidade, da filosofia, da vida moral e das artes e letras, e desencadeando, ora um quietismo desesperado ante as misérias do mundo, ora a abertura das portas da percepção. Mas desde Galeno, passando por Robert Burton até Freud, toda vez que se tentou traçar rigorosamente os limites conceituais da melancolia, esses mesmos limites foram, ato contínuo, borrados pela fluidez de seu objeto. E mesmo hoje, na era da moderna neuropsiquiatria e dos psicofármacos sintéticos, não é diferente. Afinal, acaso estamos mais perto de solucionar o enigma da melancolia do que Aristóteles há 2.500 anos? De lá para cá, não terá o humor negro se disseminado sempre mais, se não por nosso corpo, ao menos por nosso espírito, na tragédia existencial de uma multidão anônima de neurastênicos, apáticos e depressivos, mas também nas obras dos artistas, filósofos e poetas que amamos? Parafraseando um deles, não terá toda a história universal sido escrita com a pena da galhofa e a tinta da melancolia? E o que é, afinal, a melancolia? Será uma condição universal ou a cifra de um quadro psicopatológico? Será um pecado mortal, o demônio do meio-dia, ou um furor criativo? Será um traço de temperamento ou sinal de alguma perda irreparável? Será um mergulho místico em nosso coração na presença ou ausência do ser absoluto? Ou será, enfim, um desgraçado transtorno mental que pode levar à morte dos suicidas? Para discutir a história cultural da melancolia, convidamos Ivan Frias, pós-doutor em História da Filosofia pela Universidade de Nantes, na França, médico e autor da Doença do Corpo, Doença da Alma; Lilian Wurzbach, professora doutora do Instituto Jungiano e autora de reflexões sobre a melancolia religiosa e suas expressões simbólicas na obra de Hieronymus Bosch; e Rodrigo Petrônio, doutor em literatura comparada, mestre em ciências da religião e professor de História da Arte na Fundação Armando Álvares Penteado. Lilian, você pode nos introduzir a teoria dos 4 humores, que já foi citada aqui na nossa introdução? Pois não. Bom, a gente começou a história, né, do termo melancolia, né, começa quando o termo é cunhado, né, por Políbio, né, aparece no Corpus Hipocrático, né, num texto chamado Da Natureza do Homem, né, onde ele vai colocar que o corpo humano seria constituído, né, pelos 4 elementos, né, e que num equilíbrio seria a saúde, e quando houvesse algum desequilíbrio nessa constituição dos 4 humores, então a gente teria a doença, né? Ele parte de Empédocles, que já tinha falado sobre os 4 elementos, né? E junta também com a medicina empírica, que já tinha percebido a presença do humor, né? O humor, que seria uma secreção, como a gente conhece hoje, né? Embora lá atrás era um princípio, que é diferente do que a gente trabalha hoje, já estava presente então no vômito, enfim, nas excreções, né, do próprio corpo humano, considerado pela medicina tradicional. Então, a partir daí, o termo entra, né, melaine colé, né, então 4 princípios, né, a bile amarela, a fleuma, né, o sangue e a bile negra, que seria a melaine colé, né. É muito interessante porque o termo entra a partir, né, do século IV,
Mas século IV antes de Cristo. Antes de Cristo, desculpa, século IV antes de Cristo, exatamente. Só que a história do Melas Colé, né, Melaine Colé ou Melas Colé, né, Colé como substância, né, como alguma coisa concreta, né, Colé, e Melaine ou Melas significando o negro, né. Só que num século antes, né, que apareceu, existia não é crença, mas existia uma percepção de que esse Melas significava não só a cor negra, mas remetia a uma substância que estava presente no corpo humano e que provocava um distúrbio de comportamento, né? Então, a partir daí, eu acho que é legal a gente olhar, isso pelo menos para mim foi importante, né, na reconstrução da história do termo, porque a gente vai perceber o quanto a tentativa de colocar como presente uma substância presente, concreta, o quanto essa substância, na verdade, ela não teve existência concreta, né? Mas tem um significado importantíssimo ao longo da história. Perfeito, né? Muito obrigado. Ivan Frias, sim. Esses 4 humores estão relacionados dentro de uma dimensão, de uma visão holística, onde existe uma relação com as 4 estações do ano, com as 4 idades da vida. Como que eles articulavam, os médicos e os filósofos? Quer dizer, como é que isso era articulado nas teorias da época? Sim. De início, assim, a primeira coisa importante é que melancolia, quer dizer, bile negra, além de ser denominar uma condição, né, é o próprio humor. Quer dizer, há uma coincidência entre o humor, quer dizer, que é um fluido, supostamente um fluido corporal, né, e isso difere, por exemplo, da teoria dos 4 elementos de Empédocles, onde há o conceito de quer dizer, uma das primeiras conceituações de saúde e doença, né, como equilíbrio dos 4 elementos e a doença você como está desequilíbrio. Se referindo aos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Terra, fogo, água e ar. Uhum. Né? A teoria dos 4 humores, ela, digamos, interioriza, né? Porque os 4 elementos, eles fazem parte da natureza. Os humores do homem, né? Então, uma internalização da causa das doenças, né? E isso é um avanço em relação a Empédocles, né? Como a professora falou, Lília, o autor do Tratado da Natureza do Homem, ele é do final do século V. Empédocles é da primeira, quer dizer, ele era da primeira metade, ele escreveu mais ou menos no meio do século V. Né? Mas o que isso define em termos de práticas clínicas? Quer dizer, como eles trabalhavam dentro dessa teoria dos 4 humores, os excessos ou carências ou desequilíbrios? Imagina que eles trabalhavam com sangria, com catárticos, vomitórios, né? Substâncias provavelmente extraídas da natureza e transformadas em chás, em beberagens, né, que provocavam o vômito, a diarreia, né? Até alguns anos atrás isso ainda estava presente, eu imagino que ainda esteja na medicina popular nossa, né? Que tem uma tradição que vem dos índios, né? Existe alguma evidência empírica dessa bile negra? Bom, eu imagino que assim, há umas descrições no Galeno, né? O Galeno fez algumas descrições tentando diferenciar, né, os tipos de vômito, porque ela apareceu nos vômitos, né? Quer dizer, é claro que existe a melena, né, que é a evacuação de sangue, né? Mas eu imagino que, bom, quando eu estudava medicina, a diferença entre o vômito de sangue, que é a hematêmese, e
a hemoptise, que é o vômito que vem do pulmão. Quer dizer, um sangue vem do pulmão, o outro vem do aparelho digestivo alto. Como você diferencia? Como é que o médico é capaz de distinguir ali na hora o que é sangue, o que é sangue da hemoptise do sangue da hematêmese, né? Eu imagino que eles tenham raciocinado em cima disso, né? Quer dizer, é um sangue transformado, escurecido, né? E que foi conceituado como bile negra, mas... Certo, vamos sair um pouco do corpo e da secreção e do vômito, Rodrigo Petroni, porque concomitantemente às escolas médicas, os filósofos já estavam trabalhando isso, e aquilo que a gente poderia chamar de psicólogos da época também, porque pelo que eu entendo, os 4 humores, conforme a predominância, determinam 4 caracteres, né? 4 temperamentos. Então você tem o colérico, o sanguíneo, o fleumático e, no caso, o melancólico. Como que os filósofos estão interpretando, em especial, a melancolia? Eu citei o problema aristotélico, se você quiser desenvolver a partir daí. Os filósofos da antiguidade, né? Sim. Pensando. Aí o que eu acho fascinante na melancolia é justamente porque ela tá ligada a uma teoria da physis, né? A physis, no sentido grego, ela agrega toda a natureza, né? Na verdade, essa determinação que nós temos entre o orgânico e inorgânico, ela é bastante recente, né? É uma herança do Jacques Monod, da biologia moderna, né? Porque os antigos, eles pensavam muito numa certa continuidade por exemplo, Aristóteles chega a designar os planetas com o termo zoé, né? Zoé é vida, né? Então, você tem uma ideia de que os planetas talvez tenham vida. Então, esse biomorfismo, essas formas de vida que nós hoje em dia não consideramos vida, que nós reputamos ao inorgânico, eu acho isso bastante interessante e tem a ver com a cosmologia grega dos antigos, né? E aí a relação da poesia, eu acho que a poesia, ela acaba... A poesia, a literatura, né? Ela acabou se desenvolvendo a partir do problema 30, né? Que é um texto peripatético que é atribuído ao Aristóteles, ora é atribuído a outros autores, né? Assim, da academia, né? Assim, do círculo aristotélico, mas que não é certamente de Aristóteles. Ali o Aristóteles, ele define o homem excepcional, né? Que seria o homem de gênio, e atribui a característica melancólica a esse tipo de humano, né? Mas não ao esse tipo de ser humano. Mas não é só o artista, né? Na verdade, ele fala dos artistas entusiastas, mas o filósofo de gênio também pode ser melancólico, etc., né? Então, essa visão, né, da natureza como physis, isso vai ser bem importante na retomada da questão da melancolia na Renascença, que é feita, sobretudo, pelo Marsilio Ficino, que é um filósofo neoplatônico do século XV, né, da Academia Platônica de Florença. E acredito que essa retomada tem muito a ver com certa relação que se tem, como a natureza se manifesta no homem no nível da linguagem, né? E quais são os graus dessa manifestação, né? Eu vejo um pouco por aí, né? Ou seja, e também a vigência disso, porque modernamente a melancolia assumiu um caráter puramente de psicopatologia, sendo que para os antigos era um humor que produzia obras de gênio, né? Então acho que isso é preciso refletir, né, sobre isso. Certo, Ivan, entre esses indivíduos excepcionais citados no problema 30 que o Rodrigo mencionou, está o próprio Platão, né? Uma obra extensa. Como ele articulou essa questão da melancolia na sua obra? Bem, o Platão fala da doença da alma, né? Foi o primeiro autor a definir a doença da alma. E ele faz isso no Timeu, que é um diálogo da última fase da obra dele, mas ele já vinha falando da doença da alma em outros diálogos. Por exemplo, no Cármides, que é um diálogo da juventude, em que o personagem, né, que dá nome ao livro, ele sofria de uma dor de cabeça crônica. Era um jovem, discípulo do Sócrates, e o Sócrates tinha chegado de uma
da guerra, né, de uma batalha, e ele trouxe um conhecimento, ele trouxe quer dizer, ele tomou conhecimento de uma planta, de uma beberagem, né, que curava a dor de cabeça, mas ele disse que só era possível a cura da dor de cabeça se essa beberagem fosse acompanhada de belas palavras. Ou seja, a terapia da palavra, e alguns autores como Freud e outros mais contemporâneos usaram esse livro. Esse livro é conhecido dos psicanalistas, dos psiquiatras, o Carmides. Bom, depois ele passa para o Fedro, que é um diálogo que ele toca em várias questões, como a retórica, e ele fala de dois tipos de loucura. Dois tipos de loucura, uma derivada das doenças humanas, orgânicas, enfim, que são as manifestações mentais das doenças orgânicas, algumas doenças como a insuficiência hepática, ela provoca no final do quadro uma alucinação, um delírio, enfim. E ele diz que existe um outro grupo de loucuras que são inspiradas pelos deuses. E aí ele cita 4 exemplos, né? E entre esses 4 existe a loucura poética, né? Que está em conexão com Aristóteles, né? Com o problema 30. Mas há também uma loucura desencadeada por Eros e Afrodite, que é a loucura do amor. E aí eu lembro da tragédia do Eurípides, né? Hipólito, em que a Fedra se apaixona pelo Hipólito, que é filho do marido dela, não é filho dela, e para resolver a questão ela se suicida. Mas ela ficou louca, ela foi enlouquecida por Afrodite, porque ela não reverenciava essa deusa, mas uma outra deusa. Uhum. Então é um exemplo de loucura divina provocada por Afrodite. Então vamos seguir adiante, porque a melancolia tem uma característica metamórfica. Em cada época ela vai assumir feições, e na Idade Média se fala um nome talvez para a gente um pouco estranho, da assídia. Vocês podem, e isso é associado com a melancolia, vocês podem explicar um pouco para o ouvinte do que se trata, Lília? Tá, vou falar um pouquinho então. O conceito, né, de melancolia é muito interessante porque começa na escola médica, né, ultrapassa os limites da medicina e adentra a filosofia com o problema 30, né, de Teofrasto. Depois, no início, e fica na escola médica e na escola filosófica, né, fica nessas duas esferas do conhecimento. No início da Idade Média, o conceito vai encontrar, na verdade, o conceito de assídia dos padres do deserto, né? Então, Evagrio Póntico é o primeiro, no século IV agora da nossa era, né? A falar sobre isso, do demônio do meio-dia, né? Então, isso vai dar, coloca sintomas, né? Muito semelhantes aos sintomas classificados, né, elencados pelos médicos da antiguidade, né, ele vai colocar os sintomas dos padres, né, que ficam na solidão, na cela e tal. E vai colocar a assídia, né, como um dos logismoi, né, um dos pecados, vamos dizer assim, né, que na época, então, Evagrio coloca 8 e depois é reduzido para 7, porque ele fazia uma diferença entre assídia e tristeza, né? E mais interessante que a etimologia de assídia, né, o que queria dizer? Então, era uma negligência, era um abandono dos mortos sem sepultura, né, uma indiferença,
Era esse o significado original da palavra. E depois passa, né, a ter esse significado de o que acontece com o monge que é acometido pelo demônio do meio-dia, ou seja, pela assídia, né? Ele fica com o olhar vago, ele fica inquieto, ele não aguenta ficar na cela, ele quer sair porque ele quer se livrar dessa situação desconfortável, né? E ele fica, então... recupera um pouco daquele mal-estar que foi colocado pelo aforisma 23 do Hipócrates, né? Se temor e tristeza permanecem por muito tempo, trata-se de melancolia. Essa era a definição original. Uma frase curta que vai ser discutida, inclusive até hoje, né? Agora, Rodrigo, a coisa é ambivalente, né? Porque também, já na Idade Média um pouco mais avançada, tardia, você tem um Dante que sofre de melancolia ao escrever a sua vida nova, pela paixão pela Beatriz, mas esse mesmo Dante coloca um monte de assidiosos no quinto círculo do inferno sobre um pântano, onde eles não conseguem sequer se comunicar. Acho que a gente pode articular um pouco mais essa ambivalência da melancolia na literatura, na espiritualidade medieval. Sim. Eu vejo a melancolia, quando ela se relaciona com a metáfora, né? A metáfora é uma figura de transporte, né? Metáfora quer dizer transporte. E durante toda a Idade Média, acho que é uma herança, né, do pensamento antigo, chamada doutrina da analogia. Ou seja, todos os elementos se conectam. Por isso que eu mencionei a questão da visão organicista, né, de que o universo é um organismo, logo o organismo humano espelha certas relações. E essas relações, elas vão entrar por vias da alquimia, da astrologia. O período que eu estudei melhor a questão da melancolia, que é o Renascimento, é um período em que todas essas conexões são feitas. Mas eu acredito que elas já estão subjacentes em algumas obras da Idade Média. A questão é a seguinte, né? Porque se tudo se conecta e tudo é metáfora, né? Tudo é vestígio, existe a hipótese de que o homem de gênio é aquele que consegue reconstruir a totalidade do universo e, portanto, provar a sua unidade, né? A unidade seria Deus, né? Então, o paradoxal é que, ao mesmo tempo que nós temos a assídia, que parece que é um pecado, né, como a Lili explicou, e se ela se aproxima da melancolia, o melancólico é justamente aquele que é capaz de reconstruir a totalidade do universo e fundamentá-lo numa única substância, que seria uma substância divina. Então, essa que é a ambivalência que se refere, me parece que está muito alocada nisso, né? Mais para frente, acho que no século XVII, vai haver, por exemplo, o barroco, né? Que aí nós temos Robert Burton, toda a questão da melancolia que começa a circular com grande força, né? Volta a circular. Mas aí o problema da doutrina da analogia, ela começa a entrar em colapso, né? Por isso o Foucault, nas Palavras e as Coisas, ele abre esse livro falando do Don Quixote e do Velázquez, né, das meninas. E ele fala justamente do declínio da doutrina da analogia, ou seja, da incapacidade de reconstruir esse tecido, dessa unidade do universo que estaria postulado já no Don Quixote, que é a equivocidade, é o princípio de equívoco, né? Os signos, as palavras e as coisas não se coincidem mais. Não existe mais um texto, a prosa do mundo não é mais legível. Ela não tem uma substância que a assegure, né? Que assegure a sua unidade. E aí, mas nós temos a produção também, de novo, do melancólico, que tenta ou reconstruir esse tecido, né? Que daí, no caso, por exemplo, que eu estudei muito, é o poeta chamado Luís de Góngora e Argot, um poeta espanhol do século XVI para o XVII. E aí ele vai para o furor poético, então ele cria uma poesia de um estilo chamado asiático, na época, que é uma poesia bastante hermética, mas radicalmente metafórica. Ou seja, ele está tentando desesperadamente reconstruir esse tecido da realidade a partir das metáforas. E é imputado como melancólico, né? E, ao mesmo tempo, há um certo esvaziamento dessa possibilidade de unificar, né? Dessa possibilidade metafórica, que aí já coincide com algumas análises da modernidade, né? Então, eu acho que na Idade Média, o paradoxal é isso, né? A assídia não é exatamente o melancólico, mas como que um pecado, ele tem, ao mesmo tempo, ele está associado a algo que seria de gênio e que alguns gênios que podem provar a existência de Deus, digamos assim, né? Então vamos fazer essa transição da Idade Média para o Renascimento, porque
o furor melancólico se torna um tópico, né, comum no Renascimento, assim como o tipo melancólico. Você tem vários tipos ali, desde Petrarca até os tipos, o tipo hamletiano de Shakespeare. Vocês querem nos introduzir aí ao universo renascentista, Ivan? Bom, eu, ouvindo o Rodrigo, eu me lembrei da alma do mundo do Timeu, né? E acho que esse conceito ele chega no Renascimento certamente pela retomada, né, da cultura clássica e principalmente a retomada da física de Platão, né? A física de Aristóteles cai por terra a partir do momento que se percebe que a Terra não é mais o centro do universo, mas é o Sol. Quer dizer, a partir do heliocentrismo, né? A partir de Copérnico, há um deslocamento, né, do foco, né? Quer dizer, Platão volta, digamos, à moda, né? E naquele quadro do Rafael, na Escola de Atenas, o livro que o Platão carrega do lado, com a mão esquerda, é o Timeu, né? E, enfim, o que assim, me parece importante, né, essa retomada de Platão no Renascimento, é que é o Timeu que é retomado, porque o Timeu, ele tem, além de uma teoria médica, ele tem uma teoria astronômica, tem matemática, música, toda a ciência da época, toda a ciência grega do século IV está no Timeu. E eu acho que isso é importantíssimo, né? E esse o conceito de alma do mundo, né? A alma como um intermediário. A alma do mundo, ela é um intermediário entre os deuses e os homens. Essa alma do mundo pode ser uma alma eventualmente melancólica, nostálgica de alguma reconstrução perdida, ou vamos tentar focar, não perder o foco na melancolia. Ele está tentando explicar, ele está dando uma explicação da formação do universo, né? Quer dizer, como o demiurgo, a partir dos 4 elementos, ele forma o universo, né? A partir dos triângulos, né? Ele forma os sólidos platônicos, né? Que depois são desenhados pelo Leonardo da Vinci, né? Exatamente nesse período do Renascimento. Eu acredito que, enfim, que toda a criação platônica que ele cria, né? É como se fosse um livro do Gênesis. Aliás, é comparado, né? O Timeu é comparado com o livro do Gênesis. Então, acho que o que nós podemos aproximar da questão que nós estamos tratando aqui é que a melancolia seria, digamos assim, uma doença, se a gente pode falar em doença, né? Um mal-estar decorrente da relação corpo-alma, né? E a alma do mundo é um intermediário, como a matemática é um intermediário, como Eros é um intermediário. No Banquete, Platão fala que o amor é um intermediário entre os deuses e os homens, né? Certo. Lilian, o Ivan citou Rafael, Leonardo, e nós estamos no Renascimento com uma grande potência pictórica, artística. E será que a gente pode ver como a melancolia foi assimilada por esse poder de representação? Então, eu acho que a questão toda, né? Vou puxar a sardinha para o meu prato, né? Porque como psicóloga, né? Então a gente vai falar de imagem, né? E psicóloga de orientação junguiana, então tudo que é psíquico, né? A imagem, a gente só experimenta a imagem, como diz o Jung. E nessa época é muito interessante porque parece que existe uma opinião comum entre alguns comentadores de que o que marca exatamente a passagem, né, Renascimento como meio do caminho, aí, a passagem para a idade, da Idade Média para a Idade Moderna, é um quadro, né, do Dürer chamado Melancolia I, né?
E como eu fui fazer uma pesquisa exatamente em cima desse termo e na questão da imagem, eu encontro que, na verdade, quem vai trabalhar essa ideia de melancolia, embora não esteja citado, né, embora não apareça em termos das imagens anteriores, né, clássicas da melancolia, como o rosto, com a palma da mão no queixo, como sempre aparecia, o olhar vago ao longe, né, vendo o infinito, enfim. Não aparece esse tipo de imagem, mas outras imagens que, na minha opinião, então se referem à melancolia, que eu chamo de melancolia religiosa, e depois eu falo um pouquinho disso, presente na obra do Hieronymus Bosch, né? Hieronymus Bosch, um pintor que provavelmente nasceu em 1450, morre em 1516, desculpa. Ele traz em alguns dos quadros, né, como o Jardim das Delícias, a Mesa dos Pecados Capitais, ele vai falar da condição humana, né, em todo o tempo, né, em todos os quadros, em todas as imagens. O que a gente observa é uma avaliação ou uma expressão dessa condição humana, né? A partir do que, na minha opinião, a partir dessa melancolia religiosa, como eu estou definindo, tentando, né, uma compreensão atualizada de um conceito que foi desenvolvido no século XVII, em 1620, com o Burton, né? Anatomia da Melancolia, uma obra super famosa, né? Marca, né, todo o trajeto do conceito de melancolia, já que o Burton consegue fazer ele recapitula, né? Ele pega tudo até então, até o século XVII, que foi desenvolvido em função do termo, né? Tanto na medicina, como na filosofia, como na teologia, como na arte, e vai falar que super sinteticamente agora, né, para a gente poder só avançar nossa discussão, ele vai dizer que, na verdade, existem tantos sintomas, tantas possibilidades de cura, é uma torre de Babel que se fala de melancolia, né? Tantas opiniões diversas, né? E que, na verdade, o que ele poderia estar dizendo é que a melancolia é a doença do absoluto, né? Ela se refere ao afastamento da imagem de Deus, né? Ela se refere à condição paradoxal que está bem no centro da existência humana, no coração da existência humana. Eu recapitulo isso, né, e atualizo a partir... Burton foi um religioso, né, do século XVII. Eu atualizo esse conceito a partir da psicologia junguiana, né, que se a gente entender rapidamente, se a gente entender a psique como um complexo, um sistema complexo, né, entre... tendo uma esfera consciente, uma esfera inconsciente, e na medida que nós nos desenvolvemos, nós temos uma consciência que tem que se distanciar desse inconsciente. Essa sensação, ela é produzida, né, ela é expressa através de algumas imagens, que coincidentemente são imagens que nós vamos ver no Bosch e em toda a história da melancolia, como queda, exílio, abandono, tristeza, medo, né? Então, tem uma coincidência, né, nesse sentido. Extraordinário. Antes de seguir adiante, acho que a gente deveria falar ainda um pouco sobre essa obra que você citou, do Robert Burton, porque é uma verdadeira enciclopédia sobre a melancolia, né? Rodrigo, você quer desenvolver um pouco? Burton, em específico, eu poderia falar um pouco mais da relação da melancolia com as perspectivas poéticas. Tá ótimo. Pode ser? É um tema que eu estudei melhor. E no século XVI, a partir do século XV, né, nós temos algumas perspectivas, Robortello, Lopes Pinciano na Espanha. Essas perspectivas são tratados poéticos, e eles estão retomando as poéticas e as teorias da literatura antigas, né. O que se definia era uma certa vigência de Aristóteles como a premissa, a ênfase sobre a arte, e a arte como uma dimensão um pouco mais técnica. É o que o Aristóteles chama de studium, né? Os latinos chamam a partir do Aristóteles de studium. Então, o que é importante para o poeta, para o escritor, é a técnica, é o aprendizado, é tudo aquilo que é aprendizado. O problema é que o Platão, ele tem uma teoria bastante diferente, que é a teoria do furor, né? Uma primeira perspectiva poética seria o íon, que é um pequeno diálogo do Platão,
que fala da origem da poesia a partir de uma pedra ímã que atravessa todos os rapsodos no momento em que eles estão declamando os poemas, que atravessa Homero, etc. E aí quando o Ion ele se inspira em Homero, a poesia não está em Homero, está nessa pedra ímã, né? E está no Fedro também. Só que a questão que se coloca é, a partir de um livro do Marsilio Ficino, século XV, né, do Quattrocento, chamado De Vita Triplici, a vida tríplice. Ali eu acho, né, até onde eu fui na pesquisa, eu acho que o Ficino faz a melhor articulação entre essas matrizes aristotélicas e platônicas justamente a partir do problema 30. Né? Porque ali ele na verdade, ele diz, não, o Aristóteles está pensando furor a partir da melancolia, mas ele defende o estudo, ou seja, o studium. E a perceptiva platônica defende o que seria o entusiasmo, né, o furor poético, mas ela está também tematizada num problema 30, numa obra que é aristotélica. Então isso vai dar ensejo a uma reflexão interessante, porque a partir do século XVI e XVII, as perceptivas poéticas vão sempre pensar não só a partir de uma psicologia ou de uma física, mas de uma metafísica poética. Então, por exemplo, o conceito de engenho, ele está muito ligado a algo que é connatural ao poeta, o ingenium, né? Só que sendo connatural, nós já entramos um pouco no que o Ivan mencionou, na alma do mundo, porque é algo que é imanente ao meu corpo, é uma percepção psicofísica, mas que é aquilo que permite que eu dê voz à poesia, ou que eu exteriorize certo nível de linguagem, né? Que eu acesse certos níveis de linguagem. Só que isso também é um modo da natureza se dar dentro de mim, né? E também um modo de Deus, de eu até definir Deus, ou de eu chegar numa poesia divina. Isso é que eu acho bastante interessante, né? Essa costura da perceptiva. E a importância da melancolia no século XVII, pelo Burton, ou por outros, né? E daí há muitos autores, né? Shakespeare, né? Na verdade, Quevedo, né? Agora, nessa chave da literatura, fazendo um outro salto, infelizmente, por questão de tempo, mas assim, vocês recorrem ao problema 30, que é, no fundo, assim, por que o gênio aparentemente tem traços melancólicos, né? Acho que é de domínio público, o nosso ouvinte tem isso em mente, de que o romantismo, de alguma maneira, se conecta ou é caudatário de uma tradição, digamos, melancólica, e que a melancolia tem uma função ali. Será que a gente pode introduzir essa questão do romantismo e a relação do romantismo com a melancolia? Ivan? Bom, acho que o Rodrigo é a pessoa mais capaz aqui de falar sobre isso. Eu só queria fazer um comentário sobre a fala do Rodrigo, que é um poeta, ele mesmo. Eu poucas vezes vi os literatos falando bem de Platão, né? Porque a maioria deles falam que o Platão expulsou o poeta da cidade, né? E o Rodrigo lembrou do Ion, né? Do Fedro, enfim. Ele organizou um belo concurso de poesia no banquete também, né? Por um lado expulsou, por outro por outro fez um concurso. Mas ele não expulsou o poeta na República ele fala disso, né? Mas nos outros diálogos, né, ele enaltece a poesia, né? Eu não sei. A gente poderia, talvez o romantismo já esteja numa perspectiva um pouco maior de modernidade, né? Nós pensarmos uma modernidade de 3, 4 séculos, né? O filósofo Peter Sloterdijk tem um conceito que eu gosto para definir a modernidade, que é o que ele chama de explicitação. A explicitação, para ele, começa com Vessálios, começa com os primeiros anatomistas. Então isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que era implícito como regime mítico, de onde vem a poesia, de onde vem o furor, da atra bilis? Olha, eles começam a constatar a partir da dissecação dos cadáveres onde é que está essa atra bilis. E aí não só isso, o próprio universo começa a se expandir. O Giordano Bruno vai falar, que é um melancólico, Giordano Bruno vai falar da pluralidade dos mundos, e que o universo seria infinito. Então essa virtualização infinita, esse universo que se infinitiza para fora, né, em termos de conhecimento, e também para dentro, né, a partir do século XIX, vai se começar, por exemplo, a ter a ideia das bactérias, ou uma quantidade enorme de seres vivos, né, microscópicos. Eu acho que isso vai gerar
Isso gera talvez um novo nível, né, da melancolia. Talvez seja uma impossibilidade. Eu costumo pensar a melancolia como um desejo sem objeto, né? E aí, quando se podia dar algum objeto, sempre que se conseguia criar esse tecido, né, essa prosa do mundo que eu havia mencionado, sempre que os pensadores conseguiam reconstruir a totalidade do mundo, a melancolia ela teve um papel na reconstrução dessa totalidade. Quando essa totalidade ela começa a se esvaziar, né, me parece que cada vez mais a gente começa a viver num desejo sem objeto. E a gente tem essa experiência, porque esse processo de explicitação é o processo de esvaziamento, né, de evisceração do real. E quando nós observamos o real, o que é que está oculto por trás da melancolia? Não há nada oculto, né? Então, não sei, eu fugi do romantismo, mas eu estou tentando pensar numa chave um pouco mais de modernidade. Eu acho que você nem fugiu do romantismo, porque assim, se a gente pensar, quando você fala do desejo sem objeto, de fato, né? Por exemplo, se a gente pegar um autor como René de Chateaubriand, né? Ele que em 1850 ele diz assim: eu me cansei da repetição das mesmas cenas e das mesmas ideias. Eu me pus a sondar meu coração, a me indagar o que eu desejava. Eu não sabia. Busco somente um bem desconhecido, né? Ou então, o John Keats, em Ode à Melancolia, né? 1820, que ele fala que é difícil, né? Você encontrar algo, por exemplo, né? Ele fala do vinho, né? Que a melancolia provoca a embriaguez, né? E a alegria que o vinho, né, provoca, que afoga a angústia vigilante da alma, ele diz, né? Ou seja, a melancolia está relacionada com algo que falta, é o desejo por aquilo que falta, né? Foi nesse caminho exatamente que eu fui, né? Depois o Freud, inclusive, vai falar em luto e melancolia, né? Ele vai recuperar essa discussão, porque, veja bem, só para dar uma esclarecida na questão do termo, o termo melancolia chega até o século XIX. No começam os manuais de psiquiatria, com Kraepelin, por exemplo, né? O termo melancolia é substituído por depressão. No início dos anos 1903, houve uma reunião entre psiquiatras para definirem a classificação, né, das doenças, né, da patologia, como o Ivan estava falando, e chegaram, Adolf Meyer, por exemplo, disse assim, é melhor substituirmos o termo melancolia por depressão, porque a melancolia trata de algo que desconhecemos. Foi exatamente essa frase que eu peguei. O que será que a melancolia trata que a gente desconhece? A que ela se refere que a gente desconhece? Foi por esse viés que eu fui. Então, na verdade, melancolia não existe mais, só o Freud que acaba recuperando, né, no texto Luto e Melancolia. E diferente do luto, a diferença entre melancolia e luto o luto é provocado pela perda de um objeto, certo? A melancolia é a mesma sensação, é a perda de um objeto, só que assim, o objeto perdido não existe, porque existe uma identificação entre o objeto perdido e o eu. É assim que o Freud coloca, só que ele para aí, na definição personalista, né? Porque ele vai, inclusive a partir daí é que ele vai definir o conceito de narcisismo, vai trabalhar isso, vai definir o conceito de superego, etc e tal. O avanço que eu fiz foi exatamente olhar a partir do que o Jung propõe, esse sistema psíquico, né, como ele propõe, essa dinâmica psíquica como ele propõe, entender que essa separação, esse afastamento, né, da consciência, da sua matriz original, que é o inconsciente, o quanto nós estamos buscando sempre alguma coisa que falta. Será que a gente não está buscando exatamente essa imago Dei, né, que na psicologia junguiana é entendida como a totalidade, não é a imagem de Deus no sentido metafísico do termo, né? Se Deus existe ou não existe, não é essa a preocupação do Jung. A imago Dei, a marcada, né, impressa na psique humana, isso existe em todos os momentos, em todas as situações históricas, civilizações, culturas, épocas, sempre houve essa busca dessa imagem de Deus, né, da imago Dei. Então, se a gente entender que nesse desenvolvimento psicológico nós
né? Sempre estamos nos afastando da nossa matriz original. Numa linguagem metafórica, seria o homem se afastando de Deus. Se a gente olhar para um Nietzsche, que, né, Deus está morto a partir de Nietzsche, né, entre aspas, né, a gente pode entender essa modernidade, né, como o Rodrigo também se referia, a gente pode entender nesse sentido. O quanto nós, hoje, na verdade, não estamos... vivemos essa melancolia, porque é um estado típico da alma humana, né? Não dá para a gente dizer que todos nós somos melancólicos, recuperando o Burton, inclusive, né? Todos nós somos melancólicos nesse sentido, não como uma patologia, né? Porque, inclusive, a patologia nem existe mais, é depressão agora, né? Se a gente pegar um DSM, a gente vai ver depressão. Mas somos seres melancólicos se a gente entender a melancolia como símbolo, não como uma metáfora, mas para além da metáfora, um símbolo. O que significa um símbolo? É a melhor representação de algo que a gente desconhece, mas que a gente sabe que existe, na linguagem junguiana, né? Ivan, vamos falar um pouco então de um aspecto que a Lilian falou, que é a depressão, a psicopatologia. Ao longo do século XX, a medicina vai tratar disso de diversas maneiras, e até muitas pessoas vão chamar a depressão de um mal do século, ou algo assim, né? Como é que se articula melancolia e depressão agora? Pois é, o texto do Freud, né, que a Lilian citou, né, Luto e Melancolia, ele é um marco, né, na história de toda a tradição ocidental, né, que trata da melancolia, porque ele faz essa diferença, né, eu estou me lembrando aqui do narrador do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que depois de perder a mãe, ele se refugia numa chácara na Tijuca e, num certo momento, ele fala na volúpia do aborrecimento, que ele diz que é uma das sensações mais sutis, né, que existem. Bem, o luto, ele é passageiro, né? A melancolia seria uma condição determinada pela natureza, não é propriamente uma doença. E essa patologização da melancolia, que é feita principalmente pelo DSM, né? Quer dizer, o DSM é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Doença Mental. Ele inclui dentro de um mesmo recipiente coisas muito diferentes, né? Então, o conceito de melancolia se transformar em depressão é uma coisa problemática, né? Nem todos concordam, nem todos os médicos concordam com isso, né? Acontece que como resolver essa questão, né? O próprio organizador do DSM-4 em 1994, né, que é o Allen Francis, ele se torna um crítico do DSM-5, né? E quer dizer, a crítica dele já tinha sido feita pelo Ivan Illich em 1975, quando ele publica A Expropriação da Saúde, Nêmesis Médica, em que ele conceitua medicalização. Quer dizer, é a primeira pessoa a falar nisso, a medicalização da sociedade, né? A quem interessa isso? É bom que se pergunte, que os médicos, os terapeutas façam porque não é só o médico, o psicólogo também está nisso, né? A indústria farmacêutica. Pois a quem interessa medicalizar a sociedade. Então vamos para uma rodada final. Se vocês puderem falar um pouco sobre as faces da melancolia em nosso tempo, perspectivas para o futuro no campo clínico, literário, artístico. Aí as cartas estão na mesa, vocês escolhem aqui. Eu acho que tem uma fisionomia, uma faceta interessante da melancolia na filosofia, né? Principalmente a partir do Heidegger, né? Que
da analítica existencial, que é uma triangulação no Heidegger entre ser, angústia, né, e nada. Então, quando nós estamos, quanto mais próximos nós estivermos do nada, maior é a angústia, mas a angústia ela revela que a nossa nadidade, portanto, revela que nós estamos a caminho do ser, né? Então, acho que o que a Lilian mencionou, né, a gente tem outras visões também. Há um teórico da arte, o Aby Warburg, ele fez uma revolução praticamente na história da arte, pensando a partir do conceito de Pathosformel, né, que é a fórmula do pathos. Ou seja, ele inverteu as teorias da arte, ele colocou as teorias clássicas da arte de ponta cabeça, porque todas as teorias elas advogavam pelo princípio da harmonia, e o Warburg vai pensar na fórmula do pathos, e esse pathos como uma deformação, e essa deformação está totalmente alocada nisso tudo que a gente está conversando como melancolia. Ou seja, o Warburg ele começa a tomar a sintomatologia da cultura, ou o que a gente chamaria de psicopatologia da cultura, como a grande linha mestra da arte, né? Então eu acho uma revolução no pensamento, e talvez assim para o futuro, para uma diagnose, né, do presente, eu gosto também da perspectiva do Lacan, né, de que o objeto perdido é aquele que possibilita o desejo, justamente porque ele é irrecuperável. É justamente porque esse objeto está absolutamente perdido e que não pode ser reconstruído é que nós somos seres desejantes, que a gente continua abrindo para o futuro, abrindo essas possibilidades. E talvez quem tenha a maior percepção desse objeto, a maior percepção do vazio, seja aquele que consiga abrir novos horizontes, consiga abrir novas possibilidades, né? Então, sei, nós temos que zelar um pouco pelo nosso nada, né? Ivan? Bom, eu me lembro aqui do Proust, né? E quer dizer, o romance dele maior, né, a Recherche, ele desenvolve uma estética dentro do romance. Quer dizer, eu fiz um estudo até sobre isso, publiquei, que é uma reflexão sobre o processo de criação literário, né? Essa reflexão pode se dar em qualquer das artes, em qualquer uma das artes, mas na literatura principalmente ela se dá como uma estética, né, que é uma reflexão sobre o processo de criação, sobre quer dizer, como é possível, quer dizer, o narrador proustiano ele está o tempo todo duvidando da própria capacidade dele de criar, né? Essa dúvida que é extremamente criadora, a própria dúvida, né? E ele constrói então uma estética, quer dizer, como que é possível, né, a criação, né? Como é possível expressar a memória do tempo que ficou para trás, do tempo perdido, né? Que não é, na verdade, não é um tempo perdido, é um tempo que ficou, que restou. E aí eu me lembro, volto ao Platão, que dizia que, quer dizer, o que é, ele faz uma diferença entre o que é e o que vem a ser, né? Aquilo que é sempre será, e o que vem a ser já foi e será. Lilian? Eu acho que a gente, hoje, né, eu vejo esse movimento das pessoas, existe uma busca incessante, né? Se quer ser desejante, como o Rodrigo falou. Parece que nós assumimos, né, hoje em dia a necessidade de ser feliz. Nós precisamos ser felizes a qualquer custo, né? E por que a gente precisa ser feliz a qualquer custo? Qual é o outro lado, a compensação na nossa linguagem junguiana? Qual é a compensação? O que é essa busca incessante de felicidade, né? Sem desenfreada, né? Sem qualquer limite? O que estaria compensando? Exatamente a melancolia, o afastamento, né, na linguagem junguiana, na linguagem psicológica, o afastamento, um desenvolvimento tão unilateralizado da consciência nos afasta da nossa unidade original, né? A busca da unidade, como o Rodrigo lembrou bem
falando um pouco anteriormente, né? Traduzindo numa linguagem religiosa, né? Essa falta de Deus, né? Da divindade, seja o nome que for, mas a falta de algo que transcende, né? Nós assumimos aquela máxima, querer é poder, né? Então a gente quer, a gente pode, como se a gente de fato pudesse. E aí a gente vê inclusive tanta depressão por conta da frustração de não alcançar isso. Então acho que a melancolia está aí, presente, o tempo todo como condição básica da alma humana. Obrigado, Lilian Wurzba. Obrigado, Ivan Frias. Obrigado, Rodrigo Petrônio. O fim é sempre melancólico, mas até a nossa próxima edição. Obrigado por ouvir.